Floresta Amazônica 2023, esse inverno barra verão que a gente está vivendo esse ano. Eu estou com um grupo, uma equipe, fazendo uma expedição numa reserva administrada pelo ICMBio. A gente está andando ali na região do Vale do Rio Jari, uma região bem montanhosa, uma reserva super, super bonita, uma floresta e tudo mais, fazendo altas imagens com uma equipe que está registrando ali a expedição. Uma das pessoas na equipe tem um drone e ela está decolando o drone, fazendo imagens belíssimas, tanto da região, mas também das pessoas que estão acompanhando ali aquele grupo. De repente, a gente para no topo da montanha, especificamente onde o rio cai, formando a Cachoeira Véu de Noiva, uma cachoeira de 80 metros. Como a gente está no topo, a gente não consegue ver como ela cai, como é essa cachoeira. O drone é muito útil nesse momento, porque ele consegue sobrevoar e mostrar para as pessoas, através do controle remoto, da tela que tem no controle remoto, ela consegue mostrar para as pessoas como que é essa queda majestosa, maravilhosa e tudo mais. Então, aquele grupo inteiro está ali acompanhando o voo do drone e querendo ver as imagens ocultas dessa cachoeira. De repente, a gente observa que duas águias sobrevoam o vale com a gente. A gente está em cima de uma montanha, do outro lado do vale tem outras montanhas, é um lugar belíssimo, assim, super alto. E as águias estão voando majestosamente, acompanhando o drone. Eu acho estranho, vou atrás e converso com o mateiro, pergunto para ele o que está acontecendo, se é normal isso acontecer. Ele falou, não tem problema. Se elas não voam para baixo da cachoeira, então elas vão sobrevoar sempre ali. Se precisar de alguma coisa, elas não vão para baixo da cachoeira. O piloto do drone ouve isso. Tudo bem. As duas águias vão embora e de repente volta só uma águia volta e fica, mas ali ela fica realmente rondando o drone. E todo mundo muito apreensivo, porque se a águia danifica o drone, embora nesse sentido, a gente perde todas as imagens do dia. E a águia, na hora que a águia mergulha, faz aquele mergulho para pegar o drone, o piloto muito hábil desce junto para baixo do nível da cachoeira e ela desiste, volta, vai embora, e todo mundo demora, uma forte emissão e tudo mais. Hello! Hello! Problemas técnicos, Que enfim, começo dramático! dramaticíssimo. Assim como a águia tentando pegar o drone, que foi até ali, até que a gente entrou e você caiu. Tentei enrolar, tentei fazer um somebody love, mas eu não sabia o que exatamente estava acontecendo. Também saí e fui atrás de você. Problemas técnicos resolvidos, gente. Se isso acontece, se até a roda gigante do programa da Xuxa pode pegar fogo, porque a nossa internet não pode oscilar, não é mesmo? Episódio 12, a gente ficou desde junho, julho, Junho, desde a Barbie. julho. Pensem assim, 2023, momento Barbie. Desde o momento Barbie de 2023, sem fazer uma transmissão, mas a gente voltou aqui, a gente vai tocar nesse tema da mudança climática, quer a internet queira, quer não, que é um tema urgente, né, João? E parece que você é um entusiasta da Amazônia. Eu sou entusiasta da Amazônia e posso começar, antes de falar da Amazônia, fazer uma indicação? Pode. Rádio Novela, episódio da última semana, foi lançado no dia 31 de agosto. É um episódio que fala sobre a chegada da internet em Tefé, né, pela Starlink, que é a empresa do grande embuste, o nosso querido milionário aí, né, o Elon Musk, mas que daí fala, né, tanto dos pontos legais da chegada, que agora as pessoas têm acesso a uma internet de uma qualidade melhor por um custo mais justo, mas fala também dos pontos, vamos falar, um pouco inconsequentes disso na mão do garimpo, né, e todos os riscos e dificuldades que isso tem, né, tipo, então é um episódio muito legal, né, sou um entusiasta da Amazônia, assim, é um lugar incrível, mas eu quero saber de você, Isaac, como é que você foi parar na fronteira do Amapá com Pará? Conta aí. Você tá no mudo. Se você tá contando, só eu tô me sentindo no começo de pandemia, né, que você entrava falando no mudo. Pois é, Vale do Rio Jari, divisa do Pará com Amapá, a gente foi visitar um projeto de compensação de carbono, é um projeto que mantém a floresta em pé.
apoiando as comunidades que já existem ali no local para que elas se empoderem como guardiãs da floresta, digamos assim. Elas acabam descobrindo que vale mais a pena elas manterem ou ajudarem a manter a floresta em pé do que serem seduzidas por outras ofertas de garimpo, de pecuária e até da subsistência delas mesmo, né? Porque o solo amazônico precisa de cuidado. Ele não é um solo exatamente fértil para culturas, ele precisa ser preparado, trabalhado. Inclusive, tem algumas tecnologias milenares dos povos que trabalhavam lá, que acho que eles sabiam fazer isso. Tem terras pretas, né? Eles faziam tipo uma compostagem no solo para que o solo ficasse fértil, mas isso foi se perdendo com o tempo. Então, hoje, as pessoas que encontram terra preta de anos e anos atrás, séculos, milhares de anos atrás, elas usam sim, mas o mais comum que pode acontecer, que acontece quando as pessoas não têm conhecimento, é ir desmatando, porque à medida que aquela cultura absorve os nutrientes daquele pedaço do solo, você precisa abrir você precisa não, né? Mas o mais fácil é você abrir uma nova área. E o projeto de compensação de carbono que eu fui visitar fornecia assistência técnica, mostrava para as pessoas como que elas poderiam, com apoio da Embrapa, por exemplo, que tinha mudas que são mais adaptadas para aquele solo e por aí vai, como que elas poderiam manter a floresta em pé e continuar conseguindo a fonte de renda, ou até aumentar a fonte de renda. Então Isso foi bem interessante. é uma aplicação de conceitos de agrofloresta, né? Algo nesse Isso, sentido? totalmente. Entendi. São Totalmente esse cultivo. sistemas agroflorestais. É que são esses sistemas que vão contra aquela ideia de monocultura, né? Que tem comida às bordas da floresta, né? Quando a gente vai mais para o meio dela, pelo que eu leio e entendo, né? É mais o garimpo, ele é um grande problema, e extração de madeira, né? Que, tipo, abre essas... Que vai lá simplesmente para, tipo, tirar e destruir. E o agronegócio, ele vai comendo pela beirada, né? Porque ele vai abrindo pasto, vai abrindo esses grandes desmatamentos e vai invadindo, né? Então, a floresta, ela tem que resistir muito, porque não são 15, 20, 100 anos que aquilo tá lá, né? Tipo, é milenar. Você fez uma indicação, eu também vou fazer uma indicação. O podcast, o episódio Mano a Mano do podcast com o Mano Brown, que a Marina Silva foi entrevistada. É um episódio maravilhoso, tipo, é imperdível. E tem uma fala muito boa da Marina que é assim, tá, o que a gente está querendo exatamente? A gente está querendo uma tecnologia que resolva as mudanças climáticas ou que salve o planeta, sendo que a Amazônia está existindo há milhões de anos, se provando, porque é uma evolução, né? Ela está evoluindo nesse tempo. Ela não nasceu desse jeito e provavelmente não vai terminar dessa forma. A Amazônia é um ecossistema que tem uma É um ser história, um vivo, histórico né? aí. É um ser vivo que evoluiu em milhões de anos e provou o que é que funciona e o que é que não funciona. Esse ser vivo maravilhoso, gigantesco, que pega, até a gente estava conversando, né? Pega lá do Peru, vai aqui para o Brasil, enfim, pega vários países, vários estados dentro do Brasil, é muito gigante. Esse ser vivo maravilhoso, gigantesco, com uma tecnologia provada e reinventada por milhões de anos, transporta a umidade como se fosse rios voadores ao redor do território brasileiro de uma maneira que a gente não conseguiria fazer igual. Por mais que a gente esteja vivendo avanços tecnológicos maravilhosos, não tem como a gente pegar Sair aviãozinhos e carregando água pegar, no tipo, ar, né? Por um balde é na cabeça, impossível. todo mundo traz um pouquinho. Não tem. É E algo quem está muito morando em São grandioso. Paulo está sentindo os efeitos bem aguçados dessas mudanças climáticas. A gente teve um inverno esse ano super Nós peculiar, super temos duas esquisito. estações agora, o verão e o inferno. Isso é só uma provinha do que você terá depois da morte. Essa é só uma provinha do que você terá se a gente não limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2050. Essa é a meta que os cientistas dizem É a que data limite, né? é a data limite e o aquecimento limite. A gente não pode aquecer mais do que 1,5 graus
porque se a gente fizer isso, as mudanças são irreversíveis. A gente está tendo sinais muito claros, infelizmente, o Rio Grande do Sul também está sofrendo isso, São Paulo é desagradável, é desconfortável esse tempo seco, quente, mudança brusca de temperatura no inverno, mas não se compara com as tragédias que a gente está tendo no sul, por exemplo, com chuvas muito fora do normal. Mas, enfim, a Amazônia de pé é fundamental para que esse equilíbrio se mantenha, para que as coisas não se tornem piores ainda do que já estão. Eu penso que talvez a humanidade acabe, mas os ecossistemas, talvez eles sofram um pouquinho aí, mas assim que a gente for embora, eu acho que eles vão viver lindamente, e espero que não reste nenhum de nós mesmo, para que eles consigam, tipo, perdurar e virar tipo, e ser tudo que eles têm para ser, né? Tipo, porque para mim a natureza ela é quase que, embora eu more na cidade, né? Tipo, tô aqui morando em São Paulo, mas é quase que religioso, assim. Eu acho que quando eu vejo, tipo, eu falei, as coisas da natureza, elas são, tipo, os ciclos, eles são perfeitos, são fechadinhos. A gente tem que respeitar a grandeza dela. Então, a gente fica aí se achando grande porque a nossa foto bateu 50 likes no Instagram, mas, tipo, desculpa, a gente é muito farelo de bosta. Natureza, rainha, ser humano, nadinha. Por isso que quando falam salvar o planeta, é meio estranho, porque salvar o planeta, a gente está achando que vai salvar o planeta do que exatamente, sendo que, como o João colocou aqui, depois que a gente for embora, o planeta vai continuar por alguns bilhões de anos ainda, até que ele também Ele vai se ficar expanda para rodando outros lindamente, meios. assim, igual a Letícia Spiller, rodando, é a música do peão do baú, ele lá. E a gente achando que... Exatamente. Então, é isso. Mas o Mas eu ser gostei humano, de ele tem um ego muito absurdo, né? Como a gente se acha... salvar o planeta, gente. Desculpa, o planeta, eu acho que o Salva a planeta sua deve ficar vida. louco para mandar a gente embora. Tipo, vem cá, o planeta deve odiar a gente. Não, a gente tem que salvar a nossa vida, a nossa espécie, a nossa sociedade, começando pelas nossas relações sociais, que a gente está falando aqui da relação ambiental, mas tem um cruzamento com as relações sociais, que a gente, se for entrar nesse tema da justiça climática, vai ser outros 500, mas presta atenção na televisão, quando você vê as vítimas do Rio Grande do Sul, pensa bem qual é a classe social que está ali naquelas áreas alagadas. Quem é que está sofrendo ali aquele alagamento? Quem é que sofre a seca quando a seca acontece? Então tem um Quem é que cruzamento aí sofre quando social, chove em ambiental. janeiro na região serrana do Rio? E pronto. Exatamente. Quem é que vai para Marte? Acho que a gente tem que pensar esses cruzamentos, mas eu queria fazer o disclaimer, porque a gente não fez o disclaimer da apresentação. Preciso desse AUE 2023, episódio 12. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe like, curta, comente, compartilhe. A gente realmente recebe aí os incentivos de vocês, os 1, 2, 3, 4 incentivos de vocês. A gente acompanha os plays, a gente acompanha os likes. Se alguma coisa vocês gostam, se você conseguiu chegar e ouvir essa mensagem, tira um tempo aí, deixa essa mensagem para a gente Se você ouviu essa direcionar mensagem, o trabalho. plante uma árvore e depois você direciona. Ou pelo menos, se não for plantar uma árvore, diminui o uso do carro. Se não for diminuir o uso do carro, diminui o consumo de carne vermelha. Separa o Não vai reciclado, diminuir pelo consumo amor de de carne Deus. Lava as embalagens antes de jogar no reciclado. Tá bom, ganhou aí. exatamente. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, porque a gente está nesse momento de 7 de setembro. A gente vai falar sobre esse desfile babadeiro em Maranguape. Maranguape! Arrasa na Morgana Major! Camila, você é a melhor, você é a maior. Entrou para o mapa cívico do Brasil com essa sua narração babadeira. A gente vai falar de você. Mas ainda tem muito mais também. A gente vai falar desse inverno/inferno que se tornou o verão, o inverno no Brasil, especificamente aqui no Sudeste, pelo menos aqui no Sudeste, está muito estranho. Em São Paulo, o inverno nosso. A gente vai falar um pouco sobre isso, conectado com essas mudanças climáticas que a gente já deu uma palhinha aqui. Vamos falar enfim, qual que é o comportamento, então? Se é um inverno/verão, o que a gente faz? A gente compra cobertor ou compra whey protein? O que a gente faz ali? Tem o lançamento da Luísa Sonza, tem o MC Cabelinho, tem The Town, tem Burning Man, tem muita coisa. Vamos
seguir aqui com as nossas pautas, porque tem bastante assunto, João. Então, e por onde que a gente começa? Porque assunto é o que não falta. Vamos falar de 7 de setembro? A gente tá aqui, hoje é dia 9 de setembro, estamos no feriado prolongado e, tá pipocando as cenas Para dessa, nós que não dessa fomos maravilhosa. nós não descemos para o litoral, para a Baixada Santista, que deve estar bombando, e agora com o tempo virando, estamos aqui gravando esse podcast. O que aconteceu no 7 de setembro? O que aconteceu no 7 de setembro é porque ano passado, ou os anos passados, eu já tinha reparado nessa narração. Não sei se você também já tinha reparado. Tava ali acontecendo, eu tava ouvindo essa narração, mas era assim, ok. Não sei se foi ano passado ou 2 anos atrás, mas eu já tive contato com essa narração do desfile cívico de fanfarra no interior de uma cidade do Brasil. Não prestei tanta atenção porque eu achei que fosse um caso isolado. Agora, esse ano, eu descobri que isso é um fenômeno, é uma manifestação cultural do Brasil. O que é isso? O que é esse desfile cívico em Maranguape? Eu não entendo direito. Olha, eu Eles se posso. organizam? O que acontece? Pode ser até que eu fale uma besteira, mas eu acho que começou com um vídeo que uma fanfarra começa a tocar Crazy in Love, tipo, começa. E daí, de repente, isso viralizou e pronto, né? Tomou proporções aí que a internet é capaz. No ano seguinte, 2 anos depois, aparece uma pessoa, né, uma protagonista aí, narrando esse desfile pra gente, que é um desfile que você vê que tem muita dedicação, empenho das escolas aí para passar, para arrasar na Major, né, como a própria Morgana Camille fala. Eu acho ótimo isso. E ela é divertidíssima, ela fala, Ela é é uma pessoa, divertidíssima. eu imagino essa menina sendo aluna, ela na sala de aula, sendo o terror da escola, todo mundo, os professores assim deviam Maravilhoso. que devia ter vontade de surtar, né? Porque a menina, ela é super, tem uma energia alta, assim, ri, fala, é desse grau. E esse ano a cobertura, assim, foi um nível acima, no qual ela tinha o próprio camarote para fazer a narração, e ela fez a cobertura do ensaio, ela fez a cobertura do desfile, ela desfilou, porque a escola dela completou 60 anos, então teve um momento que ela desceu e ela fez a cobertura lá de baixo, assim, passando e dando tchau para todo mundo. Ela é uma celebridade. Não sei exatamente quanto foi, mas diz que a expectativa era que 15 mil pessoas fosse para Maranguape assistir o desfile. Então, assim, Morgana Camille colocou Maranguape na rota do 7 de setembro brasileiro. Não tem mais descida para o litoral, não tem agora, é Maranguape, é a cidade da independência. E se ano que vem, no carnaval, porque eu já penso sempre no carnaval, que o carnaval é como se fosse assim, é o momento da história em que o Brasil é retratado de várias formas. Tudo que é do Brasil aparece no carnaval. Se no carnaval começarem a ter fantasias da Camila, dos personagens que a Camila retrata, eu não vou me surpreender. Porque tem uma coisa muito LGBT, muita gay, né? Tem muita gay nos desfiles. E isso, para mim, foi uma surpresa. Eu não sabia Sim, que sim. fanfarra era uma coisa gay, para mim era muito militar. E de repente ela começou a fazer narração e você vê o tanto de bem, quase voguing, quase um voguing assim rolando no 7. Meu, o Brasil não é para iniciante. A gente está falando sim de desfile cívico do 7 de setembro, a gente está falando de fanfarras militares, a gente está falando de tudo isso. Mas a gente também está falando de interior do Brasil, a gente está falando de interior do Nordeste e a gente está falando de um voguing com colãs, com bodies, com A baliza maquiagem. da fanfarra, toda essa É um espetáculo, cara. é um espetáculo, assim, só nós conseguimos, assim como só a gente consegue fazer aquele desfile na Sapucaí, só a gente consegue pegar e fazer esse desfile de 7 de setembro, esse desfile cívico-militar em Maranguape. Desculpa aí, não tem. E, Cívico-militar com voguing. O Brasil consegue fazer isso. e teve outros, né? Tipo, não foi só. Eu vi algum vídeo, uma narração, as princesas e a personagem trans, né? A pessoa trans estava lá desfilando também, e a outra pessoa narrando, não é tão famoso, mas ao estilo Morgana Camille, e tentando debochar do professor ali, professor tipo, militar sério. Então, assim, tinha todas as coisas. Tinha o personagem que estava e tinha o personagem lá, batendo tamborzinho. Nem... Convivendo bem. Não tem conflito aqui. Tá ali.
Tá rolando, Tá estão ali. todo mundo desfilando. Tá todo mundo desfilando. Não, a que custo? Não sei, mas tá todo mundo É lá. verdade, eu também não sei, não dá para saber. Mas assim, no visual, pelo menos da Camila, eu vejo que as pessoas estão, tipo, tem a gay lá fazendo o voguing dela, tem atrás a pessoa cega lá fazendo o cívico-militar dele, tem as pessoas acompanhando e tá tudo bem. É o mosaico do Brasil. Tá tudo bem, tipo. E eu, pelo que eu entendi, também tem a ala, né? Tem a ala das gays, tem um grupo maior de gays, assim, às vezes também. Não sei se vocês É, reparam em alguns desfiles, tem e um. na verdade, eu senti também que alguns personagens são tão icônicos na cidade que eles saem do desfile e eles voltam em outra ala, tipo. É tipo a Xuxa desfilando 2 vezes no carnaval, assim, que andou em 2 carros. Ou Ivete Sangalo, não sei, alguém eu lembro que fez isso já. Sim, Então tem essa situação, né, de como de um Star System ali da local. exatamente, né, tipo, e daí a Morgana Camille divulgando essas pessoas ganhando visibilidade, é maluco, é Brasil, não tem o que dizer. Morgana Camila, nota 10 de 10. Maranguape, nota 10 de 10. Se eu tiver a oportunidade de prestigiar, Prestigiar um 7 de setembro em Maranguape, eu vou ficar muito feliz. mas eu só iria se fosse para ir no camarote da Morgana Camille, né? Porque imagina você tá lá e não ver a narração dela. Tem que ficar Ah, é, nossa, já pensou que chique, assim, você ser convidado para o petit comitê ali com ela? Sensacional. sensacional. Nota 100 de 10. Não tem. Então, Supera 7 as de setembro com expectativas. Lula é isso. Perdão ao presidente anterior, mas 7 de setembro agora é isso. Qual 7 de setembro vocês preferem? Eu prefiro o 7 de setembro mais inclusivo, mais divertido, mais Brasil. Mais Brasil, que inclusive, né, você falou da Marina Silva, teve aí um ato aí tipo, de respeito, de bater continência para os políticos do alto escalão, que são os soldados indígenas, né, que Olha, fizeram parte esse ano aí no 7 de setembro em Brasília. que Então, legal. é É isso. outro momento, né? A gente está vivendo outro momento histórico. Graças a Outro Deus. ciclo. A gente está vivendo outro ciclo. Graças a deusa. A Do mesmo deusa jeito que Pataxó. do mesmo jeito que o caos curto do começo representa a nossa corrida contra a mudança climática, o 7 de setembro de Maranguape representa o nosso novo ciclo histórico no Brasil. Nossa corrida contra esse conservadorismo exacerbado que persiste, né? Porque a gente não pode lembrar que a Erika Hilton estava lá, vive toda semana, cansada lá, militando e brigando, e indo contra aí, né? Que nós temos aí parlamentares tentando entrar com a queda do direito adquirido do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então temos que deixar isso, apesar de toda essa festa e toda essa inclusão, a gente tem essa problemática ainda aí, tem gente que está querendo encher o saco. E pelo que eu entendi também nos Estados Unidos, a pauta LGBT e os direitos LGBT estão super sob ataque, assim. As pessoas estão cansadas da guerra cultural, então elas começam a ficarem cansadas mesmo de debater esse assunto, estão fugindo desse tema, e aí nesse desgaste que a própria guerra gerou, acaba desmobilizando também um pouco as pessoas e abre uma brecha ali super perigosa para uma onda conservadora tirar os direitos que foram muito adquiridos. Eu estou acompanhando esse movimento, acompanhando por cima assim, esse movimento nos Estados Unidos e parece que está pegando ou está chegando aqui no Brasil também de alguma forma, ou que a gente está sentindo esse reflexo aqui de alguma forma. As pessoas aqui também estão cansadas, né, estão desgastadas, digamos assim, de ter que ficar falando que é racismo, falando que é machismo, falando que é homofobia, não querem mais ficar debatendo esse tema. Por outro lado, não são garantidas, né? Não está garantido. Então, eu entendo as pessoas, eu mesmo também estou um pouco cansado, mas a gente é aquela coisa, né? Nada tão garantido, eu entendo que a gente também está cansado, mas como que a gente
se mantém firme, digamos assim, para que esse direito não seja revogado, sem que a gente deteriore a nossa saúde mental, porque eu tenho que me divertir também, eu tenho que me cuidar. Ao mesmo tempo, a gente não pode dormir, é o dilema. É um dilema. É o descansa militante, mas é o descansa, tipo, só para amanhã você acordar e continuar lutando, enfim. E luta com, né? Não precisa todo dia sair para o combate. Você pode lutar de forma mais, enfim, acho que é se impor nos assuntos, sem causar inimizades. Acho que é mostrar para que você veio. Eu tenho uma pessoa na minha rede que é uma liderança militante, que ficou afastada por 2 anos desse trabalho, por motivos de saúde mental, voltou recentemente e disse, eu estava num momento de baixa, mas percebi que não tem outra coisa que a minha vocação é essa. A minha vocação é militar, estou voltando para a militância. E aí a gente estava conversando do tipo, a sua vocação é lutar pelos direitos humanos, e muito com foco nos direitos humanos das pessoas LGBT. Será que não existe outra forma de você fazer essa defesa que não seja militar? Será que você não pode aproveitar esse novo começo para continuar assim, ou recomeçar essa sua luta, mas de uma forma que faça mais sentido para o seu novo momento? Porque talvez também o momento que a gente está vivendo, talvez peça outras abordagens também, sabe? Já que as pessoas estão cansadas e elas não estão querendo se engajar tanto, pelo que eu estou vendo nos Estados Unidos, elas não estão querendo se engajar tanto mais nessa batalha ideológica, essa batalha cultural, que outras ferramentas a gente vai ter para mobilizar as pessoas na busca na defesa desses direitos. Então, acho que a gente está tendo que reavaliar, né? Eu recebi uma indicação muito interessante aliás, o Rafael Mesquita me indicou uma indicação muito interessante de ver Atlanta como um exemplo desse novo momento. A terceira temporada de Atlanta é super interessante. O Donald Glover é genial, assim, ele realmente faz uns episódios muito legais. E a terceira temporada de Atlanta está no momento, ainda está ali, digamos assim, militando, mas de uma forma mais menos combate direto, e uma forma um pouco mais assim, ok, essa pauta a gente já amadureceu isso, vamos falar dela de uma outra maneira. Então recomendo aí para quem está assistindo streaming, está vendo streaming, que reveja ou veja Atlanta, que realmente é genial. É isso. O que mais você tem visto nos streamings? Eu tô querendo ver Cangaço Novo, você já viu? Tá todo mundo Não. falando É de Cangaço Novo. Globoplay? Prime Video. É uma série sobre o cangaço no Nordeste, com atores nordestinos. Eu não tenho certeza sobre os roteiristas. Eu vi um casal na Folha de São Paulo que mora em Higienópolis. Eu preciso ler sobre a história deles. Mas é uma série assim bem tentando retratar o Nordeste com uma perspectiva contemporânea, sabe? Sem tantos estereótipos. E mesmo dentro da narrativa, não tem tanto maniqueísmo do tipo vilão contra mocinho. É uma coisa assim, vilão vira mocinho, mocinho vira vilão. Então estão elogiando muito essa série, eu preciso assistir. Confesso que eu vi o primeiro episódio, achei assim, enfim. A gente tem essa coisa de se olhar no espelho e às vezes não querer se reconhecer, né? Então causou um pouco esse tipo de incômodo, mas eu acho que deve ser um complexo de vira-lata, alguma coisa nesse sentido. Eu vou seguir tentando assistir, porque realmente está sendo muito elogiado. Eu acho que vale a pena a gente Se prestigiar. esforçar. Exatamente. Eu confesso que eu comecei a assistir semana passada, que estreou o Drag Race Brasil. Né? Eu sou Gostou? entusiasta do Drag Race. É diferente de Drag Race Holanda, Itália, França. O Espanha eu gostava, ele saiu do ar, né? Foi a última temporada agora. Mas o Drag Race Brasil, ele tá lá em cima. Greg Queen, campeã do reality show Queen of the Universe, que era um reality show de canto, né? Que ela cantou e ganhou. Isso foi em 2021. É a nossa apresentadora, extremamente simpática. Para mim, assim, ela está entre as apresentadoras internacionais, junto com o Supreme Deluxe, que faz o Espanha, entre as melhores apresentadoras. Ela tá incrível, o programa tá ótimo. Escolheram um cast que não é esse cast das drags já mega famosas no Brasil, né? Que eu achei que quando fizessem ia estar concorrendo Alexa Twister e Crocadoche, Márcia Pantera, né?
e não colocaram drags que eu não conhecia, né? Que talvez você conheça alguma, Aquarela, tem NASA, tem várias drags, o povo mais. E tem gente tipo, com 20 anos, tem a galera dos 40 e tantos. Fantástico. O programa tá assim, sem colocar um defeito, divertidíssimo. Parabéns. Paramount fazendo aí o que a gente espera há tanto tempo. 3 dicas incríveis que o Precisa Desse Away te entregou sem você pedir nesse episódio. Número 1, uma dupla de podcasts, Rádio Novelo sobre internet na Amazônia e entrevista do Mano Brown no Mano a Mano com a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Número 2, a série Cangaço Novo, que retrata ali de uma ficção, enfim, de uma série de ação, o novo momento do Nordeste brasileiro. E agora, no terceiro indicação, o João está trazendo aqui a performance maravilhosa do nosso Drag Race Brasil, em comparação com os Drag Races globais. Então, o João está sendo ali entusiasta e colocando a gente pau a pau, ou até melhor que outros Drag Races do mundo. Então, eu acho que se vocês pegarem essas 3 dicas aqui... E eu nem falei de Atlanta, hein? Que Atlanta é uma série mais antiga, eu não vou colocar aqui. Estou colocando aqui coisas que são mais atuais. Mas a gente entrega também indicação, né, João? Entregamos indicação aí. E eu vou ser bem sincero, né? O Drag Race Brasil já é uma estrutura conhecida nossa, vem com provavelmente um aporte maior até, que, é claro, ele está com uma produção lá em cima. Então, e vi muita gente criticando aí o Caravana das Drags, que foi apresentado pela Xuxa e pelo Ícaro Kadoshi, que eu não acho que tenha nada que desmereça o programa deles, assim, que fizeram ali com o recurso que tinha, foi divertidíssimo. Então, assim, antes da gente reproduzir o que está sendo feito lá fora, a gente fez um nosso aqui e foi incrível, não deixou atrás, não ficou atrás. Ícaro Kadoshi, perfeito, completa, então, assim, não, para quem não viu, né, já acabou faz um tempo aí, mas foi lançado esse ano, tem também o Caravana das Drags, que eu já falei aqui, não se esqueçam. Esse país é talentosíssimo, esse país é maravilhoso, a gente gosta, a gente ama, a gente quer falar e vamos reacionar. A gente importa novela, a gente importa o drama. Quem é México fazendo drama perto da gente? Ninguém. A gente é foda, a gente manja muito. E por falar de pessoas talentosas, a gente podia falar da Luísa Sonza, né? Você ouviu o novo álbum dela? Não, eu não ouvi o novo álbum, eu só ouvi o Chico, né? Porque só se fala nessa música e na cara de bobo dos Chicões, ou Chico Moedas, ouvindo a Luísa Sonza cantar para ele. Que história de... Olha o drama do Brasil. O drama não, o romance meloso latino brasileiro. A Luísa Sonza, ela não consegue fazer uma música sem se envolver, né? Tipo, ela é muito profunda, assim. Sempre tem uma paixão, uma coisa maluca, que foi o namoro dela com o Vitão, e agora os Chicões aí roubou o coração dela. E já ganhou uma canção, né? Diferente do Vitão, que fez a canção e depois ganhou a Luísa, aí não, aí ganhou o coração depois a canção. Mas... E ela tá belíssima, né? Ela é linda, né? Ela tem vou criticar aí, que ela é a história da fabricação em série, né? Que é o Bocão, é um padrão, né? Tipo, a demonização aí, né? Ela tem aí uns procedimentos. Mas ela, assim, ela tá bem bonita. Não dá para negar que ela é bonita. Eu acho que ela entrega conceito também. Ela entrega conceito. Sim. Entrega criatividade, assim, sabe? E ela conseguiu arrancar do Caetano Veloso a frase, né? Que Chico é sim uma música da Bossa Nova. Tipo, o Caetano deitou para ela, então o que a gente vai falar? Não vou falar nada, vou ficar na minha. Não fala nada. Aí, mas Luísa Sonza, ok, momento dela, brilha. A Anitta já estava brilhando há muito tempo, a gente não gravou, mas ela teve uma tour ali na Europa, na Grécia, com um namorado belíssimo. Que não é namorado, porque ela é uma mulher totalmente livre, assim, né? Não...
Gente, aquele boy dela e ela vivendo lá loucamente com Gil do Vigor, com Marina Sena. Era uma tour ali do verão europeu, desse grupinho que ela formou, dessa turma que ela formou, que era muito interessante acompanhar. Entregaram entretenimento, entregaram fofoquinhas, passando as férias no verão europeu. Então, a Anitta, no momento dela. Ludmilla brilhou muito nessa campanha do Hemocentro no Rio, fez um show para arrecadar doação de sangue, para estimular a doação de sangue, quebrou assim os recordes de arrecadação, foi maravilhoso o que ela fez. Então ela, putz, o nome dela ficou super em alta como um puto exemplo assim de como um artista pode usar a visibilidade para em prol de causas que precisam de apoio. E ela parece que vai fazer um show trombático, assim, arrasador em The Town, né? Parece que ela está investindo milhões para esse show. Você tem detalhes dessa fofoca? Do show dela, no detalhe, confesso que eu não sei de nada. Não sei se é amanhã, se é hoje, se é amanhã. Mas a Ludmilla, eu já fui no show dela. Ela entrega. Ela não precisa de... Ela precisa de um palco e um microfone e tá bom, ela vai te entregar o melhor show, assim. Ela é animada, ela tem energia lá em cima, ela é divertida. Ela é extremamente cuidadosa, assim. Eu lembro que no show, ela começou o show e teve uma situação, acho que alguém passou mal. Ela falou, gente, para. Ela parou o show, tinha acabado de começar. O que tá acontecendo? Não sei o quê. Gente, tá passando mal. Ajudou no resgate. Tipo, lá de cima, ela só dando as ordens, tipo, tira, abre, não sei o quê. Então, ela falou, ó, aconteceu isso aí, sinto muito, a gente vai começar de novo. Ela voltou, volta a fita, começou o show de novo, entregou o show inteirinho. Ela, assim, sem defeitos, energia lá em cima, canta Beyoncé, canta a música dela, anima todo mundo. Numanice, tá fazendo agora... Eu falo que o Numanice é o tardezinho da Ludmilla, né? Porque... Meu, eu tenho tanta vontade de ir no Manice, cara. Mas eu acho que deve ser muito legal, muito divertido, assim, muito bom, alto astral, sabe? Sim, Tipo, prainha, uma coisa leve, ali tomando cervejinha, ouvindo música. E aquele R&B dela pra mim é a cara do Numanice. Eu nem sei se a Glória Groove participa de todos, acho que não. Mas aquele R&B dela com a Glória Groove, aquele feat das duas, cantando aquele olhando as nossas fotos no passado, o perigo está... Mano, que delícia aquela música, assim, maravilhoso. e Eu acho que agora a essa... Groove também tem um showzão que vai ser entregue aí, né? Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas ela também tá com uma produção aí para entregar no The Town. Acho que o Detão vai... É uma puta estranha, né? Um dos principais... Já entrou pro calendário como um dos principais festivais de São Paulo. Produção gigantesca. Enfim, a gente tem relatos de caos, claro, porque a proporção é gigante e as pessoas estavam com expectativa do Rock in Rio, e o Rock in Rio parece que é super bem organizado. O Detão deixou a desejar, digamos assim, nos primeiros dias. A gente espera que com um tempo aí eles se acertem, né? Mas que já entrou para o calendário da cidade, daí não tem como negar. Acho que vai ser sempre Rock in Rio um ano, Detão um outro, uma dupla batida. Mas teve a história, né, a fritadeira que explodiu e pegou fogo no The Town aí, que foi... Teve em algum momento, já não teve nenhum ferido, foi tipo pós-evento, foi tipo 5 da Meu madrugada, Deus. mas teve esse ocorrido, e teve a questão também dos trens no primeiro dia, diz que estava bem caótico para embarcar, mas a gente não pode deixar de falar que no primeiro dia, ou no segundo dia, né, que foi o sábado passado, teve aí uma chuva que deixou a galera, assim, desolada, né, com, enfim, lá tomando chuva e frio e água não escoava, diz que foi meio caótico para quem estava lá no primeiro dia, mas quando você vai para um evento a céu aberto dessas proporções, você está sujeito a intempéries, né? Então, espero aí que o tempo dê uma segurada no hoje e amanhã para que a galera que se dispôs consiga ir curtir e se divertir no festival, né? Eu quero imagens do show da Ludmilla e quero imagens do show da Glória Groove. É isso Não, que eu quero imagens. e o tanto de festa after party que tá tendo pro The Town. Muitas, né? Tipo, é toda uma economia ao redor do festival. Tem E todo um assim, rolê ali. eu admiro quem pega de banda, porque assim, para quem não conhece São Paulo, é no autódromo, então é assim, no extremo sul da cidade.
Você pega um trem, você chega lá perto e tal, mas e você sai, sei lá que horas, cansado, e vai para uma festa. Sangue do Cordeiro. É muita disposição. Sabemos tudo que está envolvido nessa disposição, né? Além do O que será que álcool, as além pessoas da... fazem para conseguir assistir o The Town e depois participar de uma festa? Tcharam! Tem tempo! Não precisa Valendo! responder. Acho que é legal também comentar do Cabelinho, né? O Cabelinho, enfim, é um participante, tá no line-up do The Town e se envolveu numa fofoca ali bem forte, né? Aí eu tô com uma manchete dele que acabou de sair há 6 horas atrás, 2 horas atrás, vou ler exatamente como tá, do Terra, por exemplo, 2 horas atrás. MC Cabelinho retribui gesto e toma atitude drástica após fim de namoro com Bela Campos. E aí essa Terminou? atitude retribui gesto e toma atitude drástica após fim de namoro com Bela Campos. Então parece que terminou mesmo. E a atitude drástica é deixar de seguir como ela deixou de seguir. É, Então porque eu os estava dois na deixaram de seguir. página que eles, apesar da turbulência, estavam juntos. Daí... Imagina o show dele hoje. Hoje eu não sei quando vai ser, né? Mas imagina essa participação dele no The Town também, como vai ser. Não, Enfim, as pessoas estão vivendo a vida delas, e o The Town tá no meio da vida delas, e tudo em todo lugar acontecendo ao mesmo tempo. não, e falando em The Town, teve... Poxa, a gente... Olha, ainda bem que nem eu nem o Isaac somos jornalistas, porque assim, de pauta a gente tá nota 3, nota 1, nota 0, né? Meu Porque a Deus. gente não pegou as datas dos shows para falar aqui, né? A gente só tava... A gente tava literalmente no papo de bar. Mas essa semana ainda teve o caso da Dora, que é a blogueira que fez uma baita de uma reforma no apartamento alugado. Sim. E daí virou uma rixa, porque daí, antes da rixa, o proprietário pediu o apartamento e ela, enfim, investiu uma grana, tá saindo. Foi um puta de um perrengue, eu acho que foram tipo 9 meses de obra aí que ela passou. Gente, sou profissional da área, contratei mão de obra porque eu não ia conseguir cuidar. Tive muito problema na obra, então assim, minha obra de 3 meses, que o cara falou que fazia em 1, eu planejei em 3, ele me entregou em 6. Ele não, outro, enfim, foi um drama pessoal aí que graças a Deus já passou, mas ela teve muito problema aí com a obra dela e agora ela vai ter que entregar o apartamento dela, e daí virou um expose dela versus o escritório de arquitetura que fez para ela. E, assim, uma série de situações, e eu que não conhecia a Dora, passei a conhecer várias situações dela, de qual ela comeu recebidos que não eram para ela, e teve as piadas, assim, referente às presepadas da obra na casa dela. Ela vai faz o quê? Faz uma publi no The Town, no camarote do TikTok. E daí todos os memes que ela virou essa semana, né, que a partir desse exposto, virou aí o conteúdo dela. Existe um vídeo dela aí já fazendo referência a tudo isso, que termina que a cesta que ela comeu de recebidos, na verdade, era do churrasco 21, que também está em alta, né? Ou seja, ninguém perde dinheiro. Só a gente. A gente perde dinheiro. O resto... Não, mas essa questão de reforma, eu também já passei por reforma e eu administrei a reforma e eu morava no apartamento. Caos. Agora você, do ponto de vista você como arquiteto, você achou que a reforma ficou boa? Você gostou do projeto? Não, eu acho que não faz sentido nenhum, principalmente porque era um imóvel de aluguel. Eu sigo, tem um blogueiro que é bem famoso, que é o Samir Duarte. Ele já fez aí o segundo apartamento alugado, reformado dele, e ele agora comprou um apartamento, então vai ter outra reforma. Enfim, ele tem lá os pontos de vista dele. Eu sempre fui muito assim, apartamento alugado, você tem que pensar muito bem as compras que você faz, tal. Acho que ali no caso da Dora foi assim totalmente responsável às escolhas. Tem uma designer de interiores que ela tem um trabalho que chama de aluguel, que são projetos para casas de aluguel. Então, Legal. assim, é totalmente diferente. Então, como você tem que pensar um projeto, né, quando você está falando de um imóvel que é alugado, que a pessoa... as situações têm que ser facilmente reversíveis, né, para
um outro cenário. Então, para quem quiser seguir essa página de aluguel, é muito legal. Eu confesso que já deu brigas homéricas aqui em casa, porque eu fui muito resistente. Eu moro nesse apartamento há 5 anos e a gente está passando por uma espécie de reforma aqui, né? De rever alguns móveis, de fazer algumas trocas aqui para, enfim, a gente precisa ir adaptando a nossa vida. Mas eu confesso que depois de 5 anos morando aqui, em fevereiro desse ano, eu preguei os quadros na parede. Não tinha quadro. Nossa. Um Então, arquiteto. assim, o arquiteto. Um Mas eu falei, arquiteto. não, ok, dá para a gente pensar, né? Tipo, tem as soluções. Daí agora, também agora a gente se empolgou, compramos o rack para a sala, compramos mais uma cômoda para organizar as nossas roupas, porque a gente mudou para cá, a gente tinha 2 malas e agora a vida sentou, a gente tem um monte de coisa, roupa de cama, enfim, precisamos de Trazer um espaço. contexto aqui, né? Que eu acho que é legal. Eu morava num apartamento de aluguel, num prédio super antigo, e o João me ajudou com um projeto de reforma que me custou, assim, 2, 3 vezes, talvez, o valor do aluguel. 3, 4 vezes o valor do aluguel, de um mês, né? De aluguel. Eu morei nesse apartamento depois da reforma por um ano, e nesse caso eu achei que valeu a pena, fez sentido, porque era uma reforma, quase melhorias, vai, digamos assim, para você conseguir viver melhor ali no apartamento. Não foi um redesenho estrutural, não foi nesse sentido. Foi uma questão de manter ele mais personalizado, mais agradável. E eu fazia muitas lives foi durante a pandemia, então o fato de eu ter reformado melhorou muito o ambiente dessas minhas transmissões, então para mim fez sentido só por isso já tinha feito muito sentido, mas também profissionalmente, como a gente estava migrando todo mundo para esse trabalho remoto, era muito legal ter um ambiente um pouco melhor estruturado para se apresentar, digamos assim, profissionalmente. Então, eu acho que por esses dois motivos fez muito sentido, mas principalmente pelo motivo de você estar morando num lugar melhor. Então, eu entendo quando as pessoas não querem reformar a casa de aluguel, mas eu acho que tem um limite ali, né? Você não precisa fazer uma reforma que custe um ano de aluguel, mas uma reforma que custe 3, 4 meses e você sabe que você vai ficar pelo menos mais um ano depois da reforma. Eu acho que compensa. Você está morando, você está vivendo no lugar. Então, eu acho que se você está sentindo falta de alguma coisa e o proprietário não tem um diálogo ali com você e tal, acho que você tem que pensar em você primeiro também. Né? Eu passo muito tempo em casa, então para mim faz sentido. Agora, daí esse ano a gente entrou, né, depois de passar pela reforma do nosso outro apartamento, que é alugado, que está alugado, né, hoje tem um morador lá, a gente começou a fazer algumas melhorias aqui, melhoramos a nossa mesa de trabalho, o Pedro trabalha em casa também, então a gente está na história de mexer neste cenário aqui, porque está meio caótico, eu só fiz um recorte aqui, mas fora desse recorte está meio bagunçado. Então a gente precisava de espaço mesmo para organizar as coisas, tipo, e também aproveitar, né, essa oportunidade de organizar as coisas, já jogar coisa fora, fazer aquela sacudida na energia, Eu né? adoro essa sacudida de energia, para mim é tipo fundamental. Aliás, faz tempo que eu não faço isso. Eu tenho que tomar cuidado comigo, porque eu jogo coisa fora. Eu já perdi algumas coisas. Por exemplo, tem um roteiro que eu escrevi na época da faculdade, eu me formei em rádio e TV, que eu não sei onde está. Por quê? Porque eu jogo as coisas fora, assim, eu amo jogar coisa fora e até deletar também arquivos, tipo, da pasta de download, por exemplo, que é a pasta mais bagunçada, eu acho que de todo mundo. De vez em quando eu deleto tudo e de repente eu falo, putz, isso eu queria. Enfim, eu posso me arrepender um pouquinho, mas se eu não, se eu quiser preservar alguma coisa, eu vou deixar em um lugar que ele não vai sumir, isso eu já aprendi. Qualquer coisa que esteja assim, em superfícies, em caixa de bagunça, Ela tá uma hora suscetível pode a ser ser que ela jogado vá fora e tá embora. tudo bem, eu jogo sem culpa nenhuma, eu me sinto mais leve depois e tudo mais. Mas é engraçado como as coisas se ressignificam pra gente, né? Sei lá, eu devia ter 18 anos, eu fui morar fora, fui morar no Paraná na época, e eu tinha um envelope assim, cheio de carta, coisa de amigo, tipo, besteira assim do tempo de escola, foto e tal. E na ocasião, eu dei para uma amiga minha esse envelope, falei assim, guarda para mim. Eu não vou deixar isso na casa dos meus pais e nem vou levar comigo. Fiquei com você. E deixei com ela.
E em algum momento depois, eu procurei esse envelope, tal, sabe, aonde mais ou menos estaria na casa dos meus pais, né, nas minhas coisas, e nunca encontrei, nunca. Isso aí ficou, e isso aí eu devo ter deixado com a minha amiga em 2006, 2005, 2006. E quando foi 2019, um dia essa minha amiga falou assim, João, isso aqui estava na casa da minha mãe, preciso te entregar. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu não acredito, eu achei que eu tivesse jogado fora. Sabe quando você já se desfez emocionalmente daquilo? Daí um dia a gente foi na casa dela, a gente estava lá comendo e tal. Eu falei, não, vou ler, vamos ver o que tem aqui. E muita coisa eu joguei fora ali mesmo, né? Tipo, eu fiz uma Uau. limpa. Mas algumas coisas, obviamente, eu fiquei, né? Porque tem um apego emocional maior. Mas, assim, ela guardou por, sei lá, isso de 5, pelo menos aí 14 anos, isso ficou escondido na casa dela. Então, é bom reencontrar umas memórias, mas a gente precisa jogar Ah, algumas fora. E eu acho que abre espaço, parece uma coisa meio coach, assim. Nossa, coach é uma palavra que também eu estava pensando nesses dias. Falei, meu, cadê? Ainda existe coach? Mas enfim, parece uma coisa meio coach lá, tão 2010, anos 2000, que é quando você joga fora, você abre espaço para uma coisa que. Você abre espaço, que já é muito bom. Abrir espaço é muito bom, eu acho, assim. Tipo, a gente está num momento tão saturado de informação, de agenda e tudo mais, que abrir espaço por si só já funciona É muito bem. saudável. Já é saudável abrir espaço, mas também deixa que outra coisa possa surgir que faça mais sentido para você naquele momento. Tipo, talvez não faça mais sentido aquilo que você jogou, deixou passar, e uma outra coisa que faça mais sentido para o seu momento pode encontrar espaço para entrar, né, para chegar. É isso, né? Sempre fazendo as limpezas. Diz que tem algum movimento, já que a gente entrou na história, diz que existe um movimento aí que a gente está caminhando para o Sol em Virgem, né? Na verdade, nós já estamos com o Sol em Virgem. E tem alguma lua, alguma coisa que fala, né, dessa história do movimento das limpezas, que tem que aproveitar esse embalo para tirar. Não estava na pauta falar de horóscopo, mas a gente chegou nele. Pois é, a gente realmente está com Sol em Virgem, Virgem, regido por Mercúrio. É esse signo que fala de ordem, de limpeza, de saúde, de deixar as coisas asseadas, digamos assim. Então, realmente faz muito sentido essa indicação sua, de cuidar direitinho da rotina, de cuidar direitinho da higiene dos ambientes, de separar o que serve e o que não serve, de dar destino para as coisas. A gente está tendo um momento bom para fazer isso. E com Mercúrio retrogradando, né? Mercúrio não está no movimento normal, tá aparentemente, para quem está na Terra, ele está andando para trás. Já é também mais um motivo de reavaliar, rever as coisas, mais do que estabelecer coisas novas. É mais um momento de rever, de reavaliar, de ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Bem lembrado, esse momento funciona bem até o dia 15. E depois? Depois não Depois, funciona mais? Pode voltar a fazer depois, bagunça? depois é bom você começar a agir para estabelecer coisas novas, não só arrumar, mas aí é bom você, ok, tá tudo arrumadinho, tá tudo certinho, reavaliei o passado, vi que funciona, que não funciona, agora deixa eu ver o que eu vou fazer daqui para frente. Muito Aí bem. começa a pensar. Aí começa o projeto verão. Muito bem. Eu acho que essa pauta vai ficar para o próximo episódio. Esperamos que não demore tanto, né? Por favor. Aliás, a gente está começando a divulgar shorts no Instagram. A gente percebeu que vocês gostam, vocês que estão assistindo, vocês zero que estão assistindo, né? Mas vocês que vão ver isso em algum momento. Então a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar retirando trechos aqui da nossa conversa e soltando pílulas, tanto no YouTube quanto no Insta. Então é isso. Obrigado pelo seu like, pelo seu curtir, pelo seu comentário, pela sua dúvida, que Obrigado pelo seu foi. incentivo. E é isso aí. Obrigado. Temos mais esse Away pronto. Até a Valeu, próxima! Chico. Até a próxima. Espero que seja antes da primavera, mas eu acho que não vai ser.